O Wilton tá aí. O Wilton tem que tentar entrar de novo. Por algum problema, quando eu fui gravar, disse que tinha que remover ele. Eu não sei por quê, nunca vi isso acontecer. Mas aí ele deve tentar entrar de novo. Ok? Bom, então a gente precisa tomar cuidado para não confundir temperatura com calor. Temperatura é uma grandeza que mede o estado de agitação molecular de um sistema. E calor não, calor é uma forma de energia. É uma forma de energia que passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura sempre. Maior temperatura para menor temperatura. Legal? Então, olha só, onde é que você vê essas transferências de calor? Por exemplo, né, essa energia da fogueira. Quando você coloca uma panela no fogo com água, né, a energia da chama sendo transferida para a água, quando você está cozinhando um ovo, cozinhando uma batata, e até durante a noite, durante o dia, durante as correntes de convecção, que na verdade são movimentos de massas de ar quente e ar frio, por causa da diferença de densidade. Então são alguns exemplos de como o calor pode passar de um corpo para o outro, como o calor pode ser transferido. Uma curiosidade, quando eu estava procurando essa panela aqui, eu descobri, eu não sabia disso, não sei se vocês sabem, por que que tem esse furinho aqui, ó, na tampa, no cabo da panela. Aí eu descobri que esse furinho é justamente para você apoiar a colher quando você está utilizando. Eu não sabia disso. Achei interessante a Hermione aí, ó. Não sabia dessa curiosidade. Bom, como é que o calor passa de um corpo para o outro? Como é que são os processos de propagação de calor? Isso pode acontecer por condução, convecção ou irradiação. Para a prova do Enem, que valoriza muito a contextualização e as questões qualitativas, eu acho que é interessante você pensar nisso aqui, ok? Condução, convecção e radiação, ok? Isso é importante. Bom, condução térmica é a propagação de calor em que a energia térmica passa de partícula para partícula através de colisões entre elas sem transporte de matéria. Então, na condução é o seguinte, sabe quando você está fazendo alguma coisa no fogo? Você está mexendo uma colher de metal e você esquece a colher na panela? Quando você vai pegar a colher está quente? Pois é, o que estava em contato com a água era só uma parte da colher, mas o calor vai sendo conduzido de molécula para molécula, de partícula para partícula, até chegar na outra extremidade. Esse tipo de transferência de calor é chamado condução. Quando você pega uma carne, enfia o espeto nela, coloca na churrasqueira, e quando você corta a carne, você vê que por dentro, onde ela estava em contato com o espeto, ela está assadinha, é porque o calor foi conduzido pelo espeto e na parte de dentro ela fica assada. Deixa eu liberar alguém que está querendo entrar. Ok? Então a condução é um processo que vai acontecendo de partícula para partícula. Olha aqui, ó. Tem um metal, você tem a chama vai aquecendo essa extremidade, mas a agitação vai aumentando, passando de uma para outra, aumentando, 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 até que vai chegar uma hora que essa energia chega lá no final, na outra extremidade. A condução ela acontece melhor nos metais e não tem transferência de matéria, quer dizer, o calor ele é conduzido sem que a partícula entre em movimento. Ela continua só vibrando e vai vibrando as que estão do lado dela. Um exemplo importante, que foi tema do Enem do ano passado, as roupas de frio são um exemplo de isolante térmico. O ar que fica retido entre as suas fibras dificulta a condução de calor. Ou seja, cuidado, porque quando a gente coloca uma roupa, né, um casaco, a gente tem a mania de falar assim, esse casaco é tão gostoso, ele me esquenta. Na verdade, o casaco ele não esquenta, ele não é um aquecedor, ele não tem uma resistência elétrica. O que que acontece? Nós estamos o tempo todo perdendo energia na forma de calor. Quando você coloca uma roupa de lã em cima da pele, a lã é um isolante. Então ela não deixa o calor sair para o meio externo. Então você fica com uma camada de ar quentinho entre a sua pele e a lã. Isso é que te dá a sensação agradável de que ele está te esquentando, mas na verdade não está. Então quando você tem um objeto e coloca um isolante térmico em torno dele, você evita que o calor seja transferido para o meio externo. Ok? Então, cuidado com isso. A roupa de lã, ela não te aquece. O cobertor que você usa à noite, ele não te aquece. Ele é um isolante térmico que não deixa você perder calor para o meio externo. Legal? Então, condução é isso. Acontece nos metais e vai
de partícula para partícula através do aumento da vibração. E a convecção térmica, que é o segundo modo, é a propagação de calor com transporte de matéria. Aqui a matéria ela entra em movimento. Ela ocorre nos líquidos e nos gases. Ou seja, a condução nós vimos que são nos sólidos, né, nos metais, e a convecção nos líquidos e nos gases. Então, exemplo de convecção, olha aí, ó. Por exemplo, quando você coloca uma água no fogo, a parte de baixo, que entra em contato com o calor primeiro, o que acontece? A densidade é menor. Como essa densidade é menor, ele tende a subir. Então essa água quente sobe. E a água fria, que é mais pesada, que é mais densa, desce. Então essa corrente de sobe e desce da água quente e da água fria, que nós chamamos de corrente de convecção. Por quê? A água quente, ela tem uma densidade menor do que a água fria. Isso quer dizer o seguinte, que quando você tem água quente, ela tende a subir e a água fria, ela tende a descer. Então você forma essas correntes de convecção dentro da água. Olha um exemplo interessante, ar-condicionado. Caso você tenha um ar-condicionado em casa, ele é instalado na parte de baixo ou na parte de cima da parede? E onde será que é melhor? É você estar lá na parte de cima ou na parte de baixo? Vamos pensar, ligou o ar que está saindo é frio, é gelado. Ele tem uma densidade maior. Se ele tem uma densidade maior, a tendência dele é descer. Nisso que ele desce, ele empurra o ar quente para cima. E aí você vai gelando esse ar quente e vai formando as correntes de convecção no seu quarto, na sua sala, no cômodo. Ou seja, o ar-condicionado, ele precisa ser instalado na parte superior. Se você instalar ele na parte de baixo, você vai consumir muito mais energia, porque vai demorar muito mais para a temperatura do quarto ficar homogênea. Ou seja, aparelhos de ar-condicionado, para facilitar a formação da corrente de convecção, ele tem que ser instalado na parte de cima. Ok? O ar-condicionado fica em cima, o ar frio sai, ele é mais pesado, o ar frio desce, empurra o ar quente para cima e aí você vai formando as correntes de convecção. Aí a temperatura vai ficar agradável mais rápido. Isso acontece, olha lá o ar frio, ó. Ele vem, desce, empurra o ar quente para cima e você forma as correntes de convecção. Isso acontece também, deixa eu liberar aqui a Daiane. Isso acontece também, gente, nas geladeiras. Cara, eu lembro que eu ouvia demais do meu avô, da minha avó, dos meus pais, né? Não pode deixar a geladeira muito cheia, não pode colocar panela na geladeira. Quer dizer, por que que eles não sabiam o porquê que isso acontecia, mas hoje em dia a gente sabe, né? Por que que não é interessante você deixar a geladeira muito cheia, né? Por quê? Imagina a geladeira que você tem um congelador aqui na parte de cima. É claro que hoje tem diferentes tipos de geladeira, né, gente? Mas essa daqui é aquela antiga tradicional e que algumas pessoas ainda têm. O ar frio, ele é mais pesado, ele desce. Empurra o ar quente para cima e você forma corrente de convecção na geladeira. Se a geladeira estiver muito cheia, com muita panela, lotada, o que vai acontecer? Você não vai estar formando a corrente de convecção, atrapalha formar a corrente de convecção. E por esse mesmo motivo, as grades aqui, ó, tá vendo as prateleiras da geladeira? Elas têm que ser em forma de grade, para deixar o ar circular, para formar a corrente de convecção e a temperatura ficar homogênea o mais rápido possível para você gastar menos energia. Ou seja, dois exemplos que são comuns aparecerem em prova de corrente de convecção são a geladeira e o ar-condicionado, ok? Vamos lá no chat ver se tem alguma dúvida em relação a condução e convecção. Tem alguma dúvida em relação a essas duas, gente? Condução e convecção. Condução não tem transporte de matéria. A energia vai passando de um corpo para o outro, né, de uma molécula para outra, através de vibração, e acontece melhor nos metais. E a convecção é devido à mudança, né, ao movimento das correntes mais quentes e mais frias, que pode acontecer nos líquidos e pode acontecer nos gases também. Como exemplo, nós temos aí a geladeira, que forma corrente de convecção, tem o ar-condicionado, que forma corrente de convecção, as brisas também, né, o ar quente e o ar frio formando corrente de convecção. Tá tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos seguir? Coloca no chat aí se está tudo ok alguém. Eu vou ver um S aí, um sim, eu vou seguir. Será que estão todos me ouvindo? Tá tudo bem, gente? Será que a conexão caiu? Estão me ouvindo? Beleza, valeu, Beatriz, obrigado. Então, estão me ouvindo, vamos seguir. Legal, valeu.
Bom, agora vamos falar do último, que é a irradiação térmica. É o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a energia do Sol é o melhor exemplo, né? Como é que a energia do Sol chega até nós se você não tem fluido no meio, quer dizer, você não tem líquido, não tem gás e nem tem um metal? Quer dizer, ela consegue viajar do Sol até aqui porque são ondas eletromagnéticas, que é um assunto que depois a gente vai estudar, mais para frente a gente pode estudar isso, a radiação eletromagnética. A irradiação ela é diferente das outras porque até no vácuo você consegue transferir o calor. Só que para transferir o calor vai ser por irradiação, vai ser por onda eletromagnética. Quer dizer, a onda eletromagnética é como se ela trouxesse a vibração para os corpos que estão aqui. Então, por exemplo, a energia que a gente recebe do Sol aí, ó, é através do processo de radiação térmica ou irradiação térmica. Qualquer um dos dois você pode utilizar. Ok? Radiação térmica, olha lá, o Sol, quando você se aproxima de uma lâmpada incandescente e você sente o calor dela, é por esse processo também. Quando você está perto de uma lareira, é o processo também de irradiação ou radiação térmica. Ok? Então, conhecer, não tem cálculo para isso, tá, gente? É só teoria. Conhecer condução, convecção e irradiação, isso é importante. Eu vou colocar umas 3 questõezinhas disso na lista. Vocês vão ver que é super simples você identificar qual é o tipo de transferência de calor que você tem. Condução acontece melhor nos metais, não é isso? E você vai passando a vibração de partícula para partícula, até a outra extremidade do corpo. Convecção tem transporte de matéria. O movimento acontece por causa da diferença de densidade. O mais frio é mais pesado, ele desce, o mais quente é mais leve, sobe. E aí você forma as correntes de convecção. E a irradiação tem a particularidade de transferir calor até se você não tiver nada entre os corpos. Até com vácuo, você consegue transferir o calor através de ondas eletromagnéticas, através de radiação eletromagnética. Então, esses 3 métodos de transferir calor são importantes. Legal? Aí você pode falar assim, Sandra, agora vamos falar das unidades de calor e conhecer, sim, algumas grandezas importantes. Bom, vamos falar das unidades, do calor específico e da capacidade térmica. Vamos ver se a gente consegue falar dessas 3 coisas hoje, tá bom? Bom, primeiro, as unidades de calor. Vocês devem lembrar que o calor é energia, né? Se é energia, é em joule, né, gente? Representado por um J maiúsculo em homenagem ao físico James Joule. Aqui na calorimetria não é muito comum a gente usar o Joule, não. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Aqui na calorimetria não é muito comum a gente usar o Joule, a gente usa mais a caloria. A caloria é representada por CAL, cal minúsculo, tá? Agora, também pode aparecer 1 kJ, que são 1000 joules, pode aparecer quilocaloria, que são 1000 calorias. Toda vez que aparece esse K, gente, tá vendo? Ó, esse K é de quilo, né? É de 1000. Por exemplo, o que é 1 quilograma? 1000 gramas. O que é 1 quilômetro? 1000 metros. Ok? O que é uma quilocaloria? 1000 calorias. O que é 1 quilojoules? 1000 joules. Então, toda vez que aparece esse Kzinho, quer dizer que você tem que multiplicar por 10 ao cubo. Ok? Ó, isso aqui ele te dá no problema. Fica tranquilo. Mas é só para você saber que existe uma relação entre a caloria e o joule, tá? Uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Se o problema for bonzinho, ele pede para você aproximar para 4,2. Se for mais bonzinho ainda, ele pede para você usar 4, para facilitar as contas, tá bom? Mas não precisa decorar isso. Uma foto do Joule, né, para você ter uma noção de durante quanto tempo ele esteve aí com a gente, de 1818 a 1889. Para a época, ele viveu bem, né? Que a expectativa de vida não era tão grande na época. E aí vamos à primeira grandeza da calorimetria, que é a chamada capacidade térmica de um corpo. Você está vendo que eu coloquei corpo maiúsculo, né? Quer dizer, a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Esse pilô, essa caneta tem uma capacidade térmica, né? Esse mouse tem uma capacidade térmica. Esse celular, ele tem uma capacidade térmica. Essa garrafa com água, ela tem uma capacidade térmica, tá bom? Agora, o que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para que a sua temperatura varie uma unidade. Olha a equaçãozinha. Czão é igual a Q sobre delta θ. O
que é cada uma dessas coisas? Vamos ver com calma? O que é o Czão? Esse C está maiúsculo, tá? É a capacidade térmica. O que é o Q? É a letra que a gente vai usar para representar a quantidade de calor trocado. Eu coloquei trocado porque a gente pode doar ou pode receber. E o que é delta teta? É a variação de temperatura. Ah, Sandro, eu gosto de usar a temperatura como T. Olha, não tem problema. Só cuidado porque daqui a pouco vai aparecer temperatura e tempo. Aí você pode confundir tendo que usar dois T's. Por isso que eu me sinto mais confortável em usar a temperatura com a letra grega teta. Ok? Então, teta para mim aqui vai ser temperatura. Então, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. E as unidades? Como é que serão as unidades disso aí? Vamos lá. Bom, quantidade de calor, a gente vai usar caloria. E a variação de temperatura? Aqui no Brasil a gente usa muito graus Celsius, não é isso? Se capacidade térmica é calor por variação de temperatura, a unidade tem que respeitar isso. Qual é a unidade de capacidade térmica? Vai ter que ser caloria dividido por grau Celsius. Olha lá, ó. Então, a unidade de capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Toda vez que você tiver dificuldade de saber qual é a unidade de uma grandeza, você tem que olhar para a equação. E aí você coloca as unidades na equação e você vai descobrir qual é a unidade da grandeza, ok? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem o significado físico da capacidade térmica. Aqui eu tenho uma fonte de energia térmica, tá? Uma fogueira, um fogo, alguma coisa. Eu tenho aqui o martelo do Thor e tenho o rompe-tormentas. A temperatura dos dois é de 30 graus Celsius, tá bom? Os dois estão à mesma temperatura. Aí eu vou fornecer 1000 calorias para cada um. Ou seja, eu vou deixar o fogo próximo deles durante um tempo até que seja fornecido 1000 calorias. Quando eu faço isso com o martelo, eu percebo que a temperatura do martelo aumenta para 32 graus Celsius, quando ele recebe essas 1000 calorias. E o rompe-tormentas aumenta para 30,5, quer dizer, é muito mais difícil aumentar a temperatura do rompe-tormentas do que o martelo do Thor. Ok? Então, ó, os dois estavam à mesma temperatura, eu forneci a mesma quantidade de energia, mas a temperatura mudou de formas diferentes. Aí você fala assim, ué, Sandro, como é que isso pode acontecer? Isso é extremamente comum na natureza. Você nunca foi à praia? Nunca foi num rio que tem areia perto? Né? Uma lagoa que tem areia perto? Olha a água, está gelada. Às vezes a terra que está perto, a areia que está perto, está quente pra caramba, porque são substâncias diferentes. A estrutura cristalina é diferente. Então eles vão receber essa energia e vão mudar a temperatura de formas diferentes, ok? Vamos calcular a capacidade térmica do martelo primeiro. Bom, como é que a gente calcula a capacidade térmica do martelo? Eu vou pegar a quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura. A quantidade de calor, 1000. Os dois receberam 1000. E qual foi a variação de temperatura do martelo? Era 30, passou para 32, então variou 2. 1000 dividido por 2 vai dar 500. Olha a unidade. 500 calorias por grau Celsius. Bom, qual é o significado físico disso? 500 calorias por grau Celsius. Isso quer dizer o seguinte, que se você quiser pegar o martelo e quiser que ele aumente 1 grau a temperatura dele, você tem que fornecer o quê? 500 calorias. Isso é a capacidade térmica. A capacidade térmica ela te diz quanto de calor você tem que fornecer para a temperatura aumentar 1 grau. Isso que é a capacidade térmica de um corpo. Qual é a capacidade térmica do meu celular? É quanto de calor que eu tenho que fornecer para ele para a temperatura dele aumentar 1 grau Celsius. Isso é a capacidade térmica. Qual é a capacidade térmica do rompe-tormentas agora? Quantidade de calor por variação de temperatura. A quantidade de calor é 1000 e a variação de temperatura é 0,5, né? Que era 30, passou para 30,5. 1000 dividido por 0,5 vai dar quanto? 2000 calorias por grau Celsius. Porque dividir por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 1/2, né? Aí você vai repetir o 1000, vai multiplicar pelo inverso de 1/2, que é 2, isso vai dar 2000. Ou seja, para você aumentar a temperatura do rompe-tormentas, você precisa de muito mais energia. Ele tem uma capacidade térmica muito maior. Aqui você precisa de 2000 calorias para a temperatura subir 1 grau. Moral da história. Repara uma coisa interessante. Quanto mais a temperatura mudar, menor é a capacidade térmica do corpo. Reparou isso?
Olha aqui o rompe tormentas, a temperatura variou meio, por isso que a capacidade térmica é tão grande. Quer dizer, ele precisa de muita energia para a temperatura aumentar. O martelo não. O martelo a temperatura aumentou com mais facilidade. Ele tem uma capacidade térmica menor, ok? Ter uma capacidade térmica menor quer dizer que ele precisa de menos energia para a temperatura dele mudar. Tranquilo? Vamos lá para ver se vocês entenderam a capacidade térmica. Gente, vocês não estão fazendo pergunta nenhuma. Tá tudo tranquilo? Entenderam o que é a capacidade térmica de um corpo? Sim? Podem perguntar, é para ficar à vontade, gente. Esse espaço é para a gente interagir mesmo. Qualquer dúvida em qualquer detalhe. Tudo bem? Poliane, tudo bem? Mais alguém? Alguma dúvida? Legal, legal. Tudo certo. Valeu, Marina. Os cálculos, entenderam as continhas, está tudo bem? Valeu, Bianca, obrigado. Legal, então deixa eu falar sobre o calor específico agora para vocês, que é a segunda grandeza envolvida aqui. A primeira que vocês têm que conhecer a equação é a capacidade térmica. Tem que conhecer, mas ela não é tão essencial quanto outras que vão aparecer que eu vou explicar para vocês. O calor específico que a gente vai discutir agora, ele é um pouco mais cobrado. Calor específico de uma... Opa, olha o que eu coloquei em letra maiúscula agora, gente. Substância. Então, olha, essa caneca, ela tem uma capacidade térmica. Agora, eu não posso dizer que ela tem um calor específico. A cerâmica que ela é feita tem um determinado calor específico. O café que está dentro dela tem um determinado calor específico. A água que está dentro dessa garrafa tem um determinado calor específico. Ou seja, calor específico é uma propriedade da substância. E capacidade térmica é do corpo como um todo. Cuidado para não confundir. Então, toda vez que a gente fala em calor específico, nunca vai estar assim, calor específico de uma caneta, calor específico de um sapato. Não. É o calor específico do alumínio, é o calor específico da areia, é o calor específico da água, é o calor específico do ferro, é da substância, ok? E como é que a gente vai calcular o calor específico? A gente vai usar um Czinho minúsculo para calor específico, tá? Poxa, Sandro, não vai confundir? Não, pode confundir. Mas como as provas vão usar assim, a gente precisa se acostumar. O Czinho é o calor específico e o Czão é a capacidade térmica. Então, como é que você pega o calor específico? Você vai pegar a capacidade térmica do corpo e vai dividir pela massa dele. Quando você divide a capacidade térmica pela massa, você vai descobrir qual é o calor específico da substância que o corpo é feito. Ok? Vamos ver um exemplo? Bom, primeiro, as grandezas envolvidas. Esse Mzinho é de massa, esse Czão é da capacidade térmica e o Czinho é o calor específico. Ok? Quais são as unidades? Capacidade térmica nós vimos que é caloria por grau Celsius. Massa em gramas. Logo, o calor específico vai ser o quê? Caloria por grau Celsius dividido por grama. Quando você fizer isso, vai dar caloria por grama grau Celsius. Você fala assim, nossa, Sandro, que confusão, caloria por grama grau Celsius, o que isso quer dizer? Calma que a gente vai chegar lá. Olha a pergunta importante, qual o significado físico disso? A gente precisa aprender, gente, a entender o significado físico de cada grandeza que aparece na física. Hoje, por exemplo, nós vimos a diferença entre temperatura e calor. Isso é importante. Temperatura é uma grandeza que mede o estado de agitação de um sistema. É dado em graus Celsius. Calor é uma forma de energia, que é dada em joules, é dada em calorias. Nós vimos o que é a capacidade térmica, que é a capacidade que um corpo tem de mudar a temperatura quando você fornece energia térmica para ele, quando você fornece calor. Então, esses significados são importantes para você fazer uma prova, como a prova do Enem, que é uma prova contextualizada e que prioriza questões qualitativas. De 15 questões de física, você tem 9, 10 que são qualitativas, em que o conceito é extremamente cobrado, é muito mais importante que os cálculos, ok? Coloquei uma tabela aqui com calor específico de algumas substâncias, olha, a água
gelo, alumínio, areia, vidro, aço e ouro. E aí eu vou pegar 2 específicos para analisar. O primeiro é água. Eu vou pegar 1 grama de água a 20 graus Celsius, tá? Eu peguei uma gotinha de água, mais que uma gotinha de água, 1 grama de água a 20 graus Celsius. Eu vou fornecer 1 caloria para esse 1 grama de água. Sabe o que vai acontecer com a temperatura da água? Ela vai passar de 20 para 21 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que se eu tiver 1 grama de água e tiver que aumentar a temperatura desse 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 1 caloria. E isso é padrão para a água, isso não muda. Toda vez que você tem 1 grama de água e quer aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, você tem que fornecer 1 caloria. Essa 1 caloria aí, esse 1, é que é o calor específico da água. Então, o que quer dizer que o calor específico da água, olha aqui, ó, é 1 caloria por grama grau Celsius. Isso quer dizer o seguinte, que se você pegar 1 grama de água e quiser aumentar 1 grau Celsius, você tem que fornecer 1 caloria. Ok? Se você pegar 1 grama de água e quiser aumentar em 1 grau Celsius a temperatura, você tem que fornecer 1 caloria. Esse é o significado físico do calor específico. Vamos pegar outra substância? Vou pegar 1 grama de areia agora, a 20 graus Celsius. Aí eu vou fornecer 0,2 calorias e a temperatura passou para 21. Sabe o que quer dizer isso? Que se você tiver 1 grama de areia e quiser aumentar em 1 grau Celsius, você tem que fornecer 0,2 calorias. Olha aqui a tabela. Areia, 0,2. Aí você fala assim, ué, Sandra, então a areia precisa de bem menos energia do que a água, né? Sim. A areia precisa de 0,2 calorias para você aumentar 1 grau. A água precisa de 1 caloria, quer dizer, 5 vezes mais. Ou seja, aumentar a temperatura da água, gente, é muito mais difícil. A água precisa de muito mais energia para a temperatura aumentar. Olha essa tabela que eu dei para vocês aqui. Qual é a substância que tem o maior calor específico aqui, gente? Ouro, 0,03. Aço, 0,1. Vidro, 0,16. Areia, 0,2. Alumínio, 0,21. Gelo, 0,50. Olha a água, 1. Nenhuma questão que você for fazer de física que apareça calor específico, o calor específico vai ser maior do que o da água. A água tem um calor específico altíssimo. É muito difícil aumentar a temperatura da água. Aí você pode falar assim, pô, Sam, tá de brincadeira, né? Eu acabei de colocar água para fazer café de manhã, a água ferveu rapidinho. É, mas você já colocou areia dentro da panela e colocou ela no fogo? Para tu ver o que acontece? A temperatura vai subir muito mais. Pega lá, por exemplo, o alumínio, coloca um bloco de alumínio lá para esquentar para você ver como é que a temperatura aumenta muito mais. Então é porque a gente nunca fez o teste, a gente geralmente só coloca água para esquentar. Mas as outras substâncias, elas aumentam a temperatura com muito menos energia do que você aumenta a temperatura da água. Ok? Olha esse ambiente maravilhoso. Daqui a alguns anos, quando você for para a universidade, se formar, tiver um emprego e for curtir suas férias aí, repara que algumas pessoas estão aqui na areia, nem tem ninguém na areia aqui agora, mas tem algumas pessoas aqui, né, curtindo a praia. Você já percebeu que quando você está caminhando na areia, está quente demais e quando você está na água está frio demais? Por que acontece isso? Pensa. Olha lá, ó. A água é um excelente regulador térmico, o calor específico dela é muito alto. Ou seja, o sol é o mesmo. A energia que está chegando do sol é o mesmo, para a água e para a areia. Só que a água precisa de muito mais energia para a temperatura subir, porque ela tem um calor específico alto. Por isso que a água, ela demora mais a aumentar a temperatura, e a areia a temperatura sobe rapidinho, a terra a temperatura sobe rapidinho. Então a água é um excelente regulador térmico. É por isso que a gente coloca água no motor, né, para refrigerar o motor do automóvel, né, para manter a temperatura lá constante, não para refrigerar, mas para não deixar a temperatura aumentar muito. Não é porque a água é barata por enquanto, é porque a água é eficiente. A temperatura dela não muda muito, então ela não deixa a temperatura do motor também aumentar muito. Por que bairros que tem muita água, aqui no Rio, por exemplo, tem um bairro que é a Lagoa, que fica em torno da Lagoa, que a amplitude térmica durante o dia é pequena, é baixa. Por quê? Tem muita água. A água é um regulador térmico, não deixa a temperatura subir muito. Se você vai, por exemplo, para Campo Grande, Bangu, que é mais afastado, né, da região central, é mais para a periferia, que tem menos água, a temperatura aumenta muito. São os bairros com maior amplitude térmica aqui no Rio. Bangu, Campo Grande, durante o dia é um inferno de calor e à noite também é muito frio.
porque a temperatura também cai muito rápido. O que acontece no deserto do Saara, por exemplo? Durante o dia, 50 graus. À noite, a temperatura vai a 3 graus, porque tem muita areia. Ou seja, durante o dia aumenta rapidamente a temperatura e à noite esfria rapidamente. Olha essa fruta aí, melancia. Bota a melancia na geladeira, tira a melancia e vai comer depois de 1 hora. Você vai ver como é que ela continua geladinha, porque ela tem muita água. Então, quem tem muita água, a temperatura muda com mais dificuldade. O corpo humano tem 75, 80% de água. Por isso que nossa temperatura é constante. O planeta Terra, 75, 80% de água. Por isso que a temperatura média do planeta é aproximadamente constante. Ou seja, a água é um excelente regulador térmico. Se eles perguntarem por quê, você vai falar que é porque ela tem um alto calor específico. Alto calor específico quer dizer que ela precisa de muita energia para a temperatura dela variar. Tranquilo? Entenderam os detalhes do calor específico? Boa pergunta, Daniel. O que acontece? Quando você tem gelo, repara uma coisa, você tem gelo, né? Os átomos da água, eles estão mais agregados, eles estão mais juntos. Então você precisa de mais energia para fazer aumentar a vibração desses átomos. Na água, não. Na água, o que acontece? As moléculas elas estão um pouco mais livres. Então, você aumentar a agitação delas, aumentar a temperatura delas é mais fácil, ok? Então, o calor específico é diferente por isso, ok? Porque a estrutura molecular é diferente. E, na verdade, tem uma aproximação, Daniel, que a gente faz para o ensino médio. Você não acha esquisito isso? Ó? Qual é o calor específico do gelo? 0,5. E da água? É 1. Quer dizer, de repente, ele passa de 0,5 para 1, a coisa não é bem assim. O calor específico da água ele não é 1 desde 0 até 100 graus. Ele tem algumas variações, mas na média ele é 1. É que nem o do gelo. Para qualquer temperatura do gelo, o calor específico é 0,5? Não. Mas na média a gente considera 0,5. Quando vocês forem para a universidade, se a área de vocês for área tecnológica, aí vocês vão ver que o calor específico ele varia também com a temperatura. Ou seja, se você está considerando de 5 a 6 graus, o calor específico é 1. Se você está considerando de 10 a 11 graus, o calor específico já é outro, ok? Porque aí a agitação é diferente e a quantidade de calor vai ser diferente também. Mas no caso aqui, na física do ensino médio, vapor e gelo, a gente considera que o calor específico é 0,5. E o da água é 1, porque na verdade a quantidade de calor é diferente que você precisa. Derreter o gelo é mais fácil do que você aumentar a temperatura da água. Tranquilo? Legal, Daniel? Mais alguma pergunta em relação ao calor específico? Não, não? Legal. Então vamos seguir para eu apresentar para vocês a equação fundamental. Ah, não, tem um exercíciozinho legal para a gente fazer aqui, ó. Um exercício do vestibular da UERJ. Considere x e y dois corpos homogêneos, constituídos por substâncias distintas, cujas massas correspondem respectivamente a 20 gramas e 10 gramas. O gráfico abaixo mostra as variações da temperatura desses corpos em função do calor absorvido por eles durante o processo de aquecimento. Então, repara aqui, ó. Você tem um corpo X e um corpo Y. Os dois começaram aqui na temperatura de 273 Kelvin. Só que a temperatura de um mudou de forma diferente do que o outro, né? O X recebeu, olha aqui, ó, a quantidade de calor, recebeu 80 calorias e a temperatura passou para 281. O Y, ele recebeu 40 calorias e a temperatura passou para 283, é isso que o gráfico fala. Ele quer que você determine a capacidade térmica de X e Y e o calor específico também, ok? Vamos calcular? Bom, massa de X ele falou que é 20 e a massa de Y ele falou que vale 10. Isso está no enunciado. Vamos calcular a capacidade térmica de X primeiro. A fórmula da capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Vamos olhar para o gráfico do X, que é esse aqui, ó. Quanto que o X recebeu de calor no total? 80. E quanto que variou a temperatura? Ela começou com 273 e terminou com 281. De 273 até 281
São 8 unidades, concorda? Ou seja, a quantidade de calor foi 80 e a variação de temperatura foi 8. 80 dividido por 8 vai dar 10. Qual é a unidade? A quantidade de calor é em calorias e a temperatura ele está usando em Kelvin. Então vai ficar 10 calorias por Kelvin. Tranquilo? Vamos ver a capacidade térmica de Y? É a quantidade de calor que o Y recebeu pela variação de temperatura do Y. Quanto é que o Y recebeu de calor, gente? O Y é esse gráfico aqui, ó. Ele recebeu 40 calorias. E quanto que a temperatura mudou? Era 273, passou para 283, então ela variou 10. 40 dividido por 10, 4 calorias por Kelvin. Ok? Deixa eu ir lá para ver se alguém ficou com dúvida. Entenderam como é que eu fiz o cálculo da capacidade térmica, gente? Sim? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Voltando para aqui, ele pede também o calor específico, né? Como é que a gente calcula o calor específico? O calor específico, você vai pegar a capacidade térmica e vai dividir pela massa. Qual é a capacidade térmica de X? Está aqui, ó, é o 10. Qual é a massa de X? Está aqui, ó, é o 20. Então, quando você dividir 10 por 20, vai dar 0,5 calorias por grama Kelvin. Não esquece a unidade. Ao invés de grau Celsius, ele está usando Kelvin, que é a unidade de temperatura no sistema internacional. Legal? Calor específico de Y é a capacidade térmica de Y dividido pela massa de Y. Qual é o calor, a capacidade que nós achamos? 4 e a massa 10. 4 dividido por 10, 0,4 calorias por grama Kelvin. Então achamos a capacidade térmica dos dois, olhando no gráfico, e o calor específico, você tem que pegar essa capacidade térmica e dividir pela massa. Quer dizer, 10 dividido por 20 dá 0,5 e 4 dividido por 10 dá 0,4, ok? Eu sugiro que vocês, depois que vocês tiverem o PowerPoint que eu vou mandar para vocês, isso, exatamente, eu sugiro que depois que você rever isso aqui e olhar o PowerPoint, que você refaça esses exercícios também. Se o exercício pedir em outra unidade, bom, aqui, se ele tivesse pedido em graus Celsius, não faz diferença. Deixa eu ver quem perguntou mesmo, peraí. O Poliana, por quê? Porque quando você tem variação de temperatura em graus Celsius, isso é igual a variação em Kelvin. Então você não precisava mudar unidade nenhuma aqui. Quer dizer, mudar a unidade que eu estou falando, não precisa fazer conta nenhuma. Então se aqui você estivesse colocando graus Celsius, graus Celsius, graus Celsius, graus Celsius, a resposta já está correta, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida em mudança de unidade de temperatura, numa outra aula eu posso discutir isso com vocês, ok? Mas na verdade vocês só têm que saber isso, é passar de Celsius para Kelvin. Mas no caso aqui não precisa porque ele está falando em variação de temperatura. Legal? Agora, eu chego na equação principal. Veja as duas equações que a gente conhece. Nós conhecemos essa, que a capacidade térmica é o calor pela variação de temperatura, e nós sabemos que a capacidade térmica é a massa vezes calor específico, né? Aí você fala, não, Sandro, você não deu essa não. É porque eu mudei ela um pouquinho. Porque olha só. Olha essa aqui, ó. Como é que eu calculo a capacidade térmica aqui? É só pegar a massa e multiplicar pelo calor específico, concorda? Então isso que eu estou fazendo lá embaixo. Olha só, quais são as duas equações que nós temos aqui? Espera aí, aqui, cheguei, ó. Capacidade térmica é o calor pela variação de temperatura e a capacidade térmica é a massa vezes calor específico. Ou seja, eu acho que a gente pode fazer o quê? Substituir uma na outra, porque eles são iguais, né? A capacidade térmica, a capacidade térmica. Quando você faz essa substituição, você iguala, ó, Q sobre delta θ igual a mczinho. Passa o delta θ para o outro lado multiplicando. Olha o que vai acontecer. Q igual a mc delta θ. Quer dizer, essa é a principal equação da calorimetria. Nela você tem tudo, ó. Você tem a quantidade de calor, tem a massa,
Você tem o calor específico e você tem a variação de temperatura. Essa é a equação que a gente normalmente mais usa em calorimetria. A quantidade de calor é o produto da massa pelo calor específico, pela variação de temperatura da substância. Isso também é chamado de quantidade de calor sensível, tá, gente? Às vezes o problema fala quantidade de calor sensível. Por que é chamado de quantidade de calor sensível? Porque é um tipo de calor que, quando você fornece para o corpo, ele se sensibiliza e a temperatura muda. Você tem uma batatinha aí a 25 graus Celsius, você fornece calor para ela, a temperatura dela passa para 95 graus Celsius. Ou seja, é um tipo de calor que você fornece e a temperatura muda, a temperatura varia. Aí você fala assim, ué, Sandro, mas você pode fornecer calor para o corpo e a temperatura dele não mudar? Claro que pode. A gente vai ver isso na outra aula. Por quê? Ele pode estar mudando de estado físico. E quando ele muda de estado físico, a temperatura dele não muda, ele só muda o estado de agregação dos átomos, ok? Então, essa equação Q igual a mc delta θ, ela também é conhecida como a equação da quantidade de calor sensível, tá certo? E ela é muito importante. Estou colocando aqui uma tabela com as unidades, ok? Essa tabela é interessante você ter aí no teu quarto, em algum lugar aí. São as grandezas que vão aparecer aqui em calorimetria. Bom, tempo é em segundo. Eu estou primeiro no sistema internacional e depois no sistema usual, que a gente usa muito aqui na calorimetria. Tempo. O sistema internacional usa segundo. O sistema usual pode usar minuto, hora, qualquer outra coisa. A massa. Sistema internacional é sempre em quilos, mas aqui na calorimetria normalmente a gente usa grama. Quantidade de calor pode ser em joule ou caloria. Capacidade térmica pode ser caloria por grau Celsius ou pode ser joule por Kelvin. Calor específico, caloria por grama grau Celsius ou joule por quilograma Kelvin. Temperatura pode ser em Kelvin ou em Celsius. E a potência, que a gente vai ver depois, em watts ou caloria por segundo, caloria por minuto, ok? A potência a gente vai estudar. Aí você pode chegar para mim e falar assim, Sandro, eu tenho dificuldade de passar aí de uma unidade para outra. Olha só, essa dificuldade a gente resolve conforme a gente for fazendo os exercícios, ok? O que eu vou fazer com vocês? Vou passar alguns exercícios de calorimetria, uma lista de calorimetria para vocês resolverem, e depois eu vou separar um horário, que não vai ser no sábado não, horário extra, sei lá, à noite, algum dia assim, um outro horário, combino com a Lohane, só para resolver esses exercícios para quem quiser ver a solução deles, tá certo? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, para fechar, eu vou apresentar para vocês o conceito de potência. Olha lá. Potência é uma grandeza que indica a rapidez com que a energia é transferida para um sistema. Quanto mais rápido você transfere energia, mais potente é o teu sistema. Não é o fogão da minha casa, claro. O fogão da minha casa é bem simplesinho. Mas esse fogão aqui, se você perceber, tem uma boca que é maior do que as outras. Não sei se o fogão de vocês tem isso. Essa boca que é maior do que as outras, ela serve para quê? Para ir mais rápido, né? Quer dizer, no mesmo intervalo de tempo, ela fornece mais calor. Isso quer dizer que ela é mais potente. Ou seja, ela tem uma maior potência, ela transfere mais energia por unidade de tempo. Então, potência é isso. Independente de qual seja o ramo da física que você esteja trabalhando, potência é sempre a energia dividido pelo tempo. Ou seja, é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, toda vez que você pega energia e divide por tempo, você tem a potência. Imagina um automóvel, uma moto, sai do repouso e atinge 100 km por hora. Ele faz isso em 10 segundos. Tem um outro automóvel que vai do repouso a 100 km por hora em 5 segundos. Se ele realizou a mesma tarefa em menos tempo, quer dizer que ele é mais potente. Então, ser potente é isso, é realizar a mesma tarefa, com a mesma transferência de energia num tempo menor. Imagina um prédio. Alguém sobe pelo elevador e o outro pela escada. Quem vai pelo elevador chega mais rápido, tem uma potência maior. Tranquilo? Entenderam o conceito de potência? Sim ou não?
Tudo tranquilo? Legal, Marina, valeu. Show de bola. Valeu, Ricardo. Tem um exercíciozinho aqui para a gente fechar com exercício. Acho que é legal. Olha lá, ó. Olha que bacana. Um corpo de massa 500 gramas, aquecido por uma fonte térmica cuja potência é constante e igual a 10 calorias por minuto. Olha aqui, ele está dando a potência, ó. Desculpa, 100, né? 100 calorias em cada minuto. São 500 gramas. Absorve integralmente toda a energia fornecida pela fonte. Observe no gráfico a variação de temperatura. Deixa eu ver o gráfico aqui. Bom, pelo jeito, olha aqui o tempo em minutos. O aquecimento durou 30 minutos e a temperatura passou de 10 para 50. Legal. Calcule o calor específico da substância e a capacidade térmica. Vamos lá. Bom, ele fala que a massa é 500. Opa, cuidado. 100 calorias por minuto, isso é a potência. Quer dizer, em cada minuto são transferidos 100 calorias, ok? Em cada minuto são transferidos 100 calorias. Olha esse 30 aqui, ó. São 30 minutos, gente? Peraí, se em cada minuto são 100 calorias, então se eu quero saber em 30 minutos, não é só pegar o 30 e multiplicar por 100? É ou não é? 30 vezes 100 vai dar 3.000. Então acabei de descobrir qual é a quantidade de calor que o corpo recebe. Não precisa ir para a fórmula para fazer isso. Se aqui ele está dizendo que são 100 calorias por minuto e durou 30 minutos, é só multiplicar 100 por 30, 3.000. Nós sabemos mais o que disso aí? A temperatura inicial, que é 10, e a temperatura final, que é 50. Ou seja, acho que a gente já tem tudo. Qual é a quantidade de calor? O quê? 3.000. Qual é a massa? 500. O calor específico é o que ele quer. E a variação de temperatura é de 40, né? Porque ele vai passar de 10 para 50. Olha lá, ó. 3.000 é igual a massa, que é 500, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é 40. Olha lá, 3.000 é igual a 500 vezes 40, 20.000. Então, quem é o calor específico? Você pode cortar 3 zerinhos, né? Vai ficar 3 dividido por 20, que é igual a 0,15. Ok? 0,15 calorias por grama grau Celsius. Legal? Entenderam a solução do problema? Depois vocês também vão poder... Poliane, as unidades têm que estar todas no SI, aqui em calorimetria não, Poliane. Em calorimetria, geralmente ele não usa o SI. Se fosse SI, a massa tinha que estar em quilo, a energia tinha que estar em joule, a temperatura tinha que estar em Kelvin, ok? Então, normalmente, em calorimetria, ele não usa o SI. Qual é a parte da física, por exemplo, que a gente tem que se preocupar, que sempre está usando o SI? Mecânica. Lá em mecânica, tudo tem que estar no SI, entendeu? Aqui, geralmente, não. Aqui, aqui em calorimetria, geralmente a gente usa caloria, usa grama e usa grau Celsius, porque tem mais a ver com o nosso dia a dia. Você pega um produto, você olha lá o valor energético, está em quilocalorias, está em calorias. Então isso é um facilitador para a gente. Tudo bem, gente? Bom, vou parar por aqui para não ficar muita coisa. Deixa eu só recapitular tudo que nós falamos e vou mandar a lista para vocês, tá bom? Vou mandar a lista para a Lohane, vou mandar em PDF, aí vocês podem fazer a lista, e aí a gente combina um horário para eu resolver a lista com vocês. O ideal, Lohane, é que isso não seja no sábado, para a gente não perder uma aula só fazendo exercício. O ideal é que seja num outro horário, que vocês entrem num consenso para que eu possa e vocês também para eu resolver. Ok? Devo passar uns 3, 4 exercícios disso aqui, tá bom? Não adianta também passar muito exercício. Bom, olha só, recapitulando o que nós vimos hoje, tá? Para tentar condensar. Diferença entre temperatura e calor. Temperatura é uma grandeza que mede o estado de agitação de um sistema. É medida em graus Celsius ou em Kelvin. Energia é calor, quer dizer, calor é energia, é uma forma de energia que passa de um corpo para o outro toda vez que tem diferença de temperatura entre eles. Ok? Unidade, calorias, que a gente tem usado aqui, e o joule no sistema internacional. Depois a capacidade térmica de um corpo, que é a quantidade de calor que o corpo tem que receber ou perder para a temperatura dele variar 1 grau. Como é que você calcula? Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura.
Depois o calor específico da substância. Você vai pegar a capacidade térmica e vai dividir pela massa. Quer dizer, o calor específico é quanto que você tem que dar de energia para 1 grama da substância aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Qual a temperatura dessas que a gente convive que tem o maior calor específico? A água. Ou seja, a água é um excelente regulador térmico. É muito difícil aumentar e diminuir a temperatura da água. Legal? Por isso que lugar que tem muita água, a amplitude térmica é menor. Frutas com muita água, elas demoram mais a esquentar quando você tira da geladeira. Tá bom? Depois nós vimos o quê? Equação fundamental da calorimetria principal, Q igual a mc delta θ, que também é chamada equação do calor sensível. Por que sensível? Porque quando você fornece calor, a temperatura da substância vai aumentar. Ou quanto você tira, a temperatura vai diminuir. Tá certo? Tudo bem até aí? Então, hoje demos um grande passo. Chegamos aí a praticamente 50% do conteúdo de calorimetria. O que falta ver em calorimetria? Bom, fazer exercício, quantidade de calor latente, troca de calor. São duas coisas que a gente tem que dar uma olhada também em algum momento aí. Tá certo? Tudo beleza? Obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer estar aqui. Lohane, quer falar alguma coisa? Quer abrir aí para falar com o pessoal, alguma coisa, algum aviso, algum recado? Não, por enquanto tá tudo Depois eu vou certo. disponibilizar para vocês. Ah, legal. Depois eu vou disponibilizar para vocês a gravação aqui, o PowerPoint e a lista de exercícios. Tá certo? Para que vocês possam treinar isso aí. Pode assistir de novo para tirar dúvida, tá bom? Tudo tranquilo? Então é isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Eu só acho que da próxima vez vocês têm que interagir mais, têm que perguntar mais, hein, gente? Geralmente o pessoal pergunta tanto em física, fica com tanta dúvida, não fica acanhado não, pergunta. Pergunta que a gente vai tirando as dúvidas e com isso a gente vai crescendo, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês e obrigado. E até o próximo encontro e a gente vai se falando, tá bom? Valeu, gente. Vou parar a gravação agora.